seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia 10/5, nossa quarta-feira, nosso dia de análise diária. A gente vai falar, né, os movimentos que aconteceram de segunda-feira para hoje, quais foram os impactos, onde foram os melhores pontos de saída, os melhores pontos de entrada. E também, conforme falamos nos vídeos anteriores, hoje, às 9h30, nós tivemos um relatório do índice de preço ao consumidor, que é o chamado de CPI, né? E o índice de preço ao produtor, que também vai informar para a gente como que está essa temperatura dos preços dentro dos Estados Unidos. Então, o índice de preço ao consumidor, ele saiu, o anual um pouco bem abaixo daquilo que se esperava, então o anual é o resumo comparado ao ano passado, então do ano passado para cá houve um aumento dos preços dentro dos Estados Unidos para consumo de todas as formas, de bens e serviços, porém, no entanto, para o mensal, saiu com um relatório neutro, né? Ou seja, dentro da medida que esperava. Isso em partes não é tão bom a longo prazo, mas no médio prazo, pequeno médio prazo, mas no longo prazo isso pode ser positivo, se a gente mantiver dentro dos Estados Unidos esse controle de inflação. Temos que esperar, tá? O mercado reagiu de uma forma negativa frente a isso, para o dólar, obviamente. Então, tomem cuidado, porque pode ser que tenhamos aí uma virada nesse sentido frente aos mercados, tá? Então, vamos compartilhar minha tela aqui para a gente falar um pouquinho de análise gráfica, a gente conseguir, né, aprofundar nossos estudos. A gente vai dar uma olhada no DXY, que é o nosso par inicial. Aqui estamos com a tela do diário, vou pegar minha caneta aqui com vocês para a gente estudar junto. Então, aqui, ó, esse é o candle do dia de hoje, né? Você pode ver que ele iniciou o dia na máxima do dia anterior, já puxou o preço para baixo aí, com esse relatório negativo para o dólar, né? A gente tem ainda a sessão americana para acontecer às 11 horas, e temos que aguardar. Lembrando que aqui é uma região de suporte, o preço ainda pode subir, tá? Puxando os pares que têm o dólar como cotação para baixo, né? Por exemplo, o nosso euro-dólar e o nosso ouro, que são os pares que a gente estuda aqui. Então, dito isso, o que que acontece? Vamos dar uma puxada aqui para o nosso H1, para a gente ir aprofundando aqui. Bom, dentro do H1, né, a gente estava com a expectativa de alta, né, porque ele veio segurando aí nessa semana e semana passada. Ele segura nessa máxima de ontem, ó, conforme mostrei para vocês aqui, e está puxando o preço para baixo. No entanto, agora está fazendo basicamente um novo fundo, a gente poderia tentar botar uma linha de tendência aqui, que não fica tão bonito, mas ainda assim podemos esperar ele novamente voltar no topo do dia de hoje, ou que até romper essa movimentação vindo para cima, tentando voltar para essas esferas mais altas aqui, tá? Então, o preço de cotação aqui que a gente tem para a máxima do dia é o 101,785, tá? Um outro cenário que pode acontecer ainda no dia de hoje é ele tocar esse preço e voltar vindo aqui para o nosso 100, 830, 839, vamos arredondar, né? 100, 840, ou ele tocar aqui no 100, 101,078, tá? Na casa do 101, tá? Então, é o que a gente pode esperar pro DXY, essa movimentação. Assim, tá ruim, né? Não tá um cenário muito gostoso para operar, porque nós temos, vamos dizer assim, uma acumulação, uma dificuldade de ponto de entrada, está sem movimento, mas o momento pede um pouco de espera, pede um pouco de cautela. É interessante vocês não utilizar alavancagens nesse momento, tá? Então, o que que acontece? A gente está aqui no H1, vou dar um zoom menor.
Mudei de gráfico. Bom, a gente está aqui no diário, e aí o que está acontecendo? Ó, ele tem a linha de tendência aqui, ó, que vem da linha de tendência maior do diário, tá vendo? Tem um movimento, e ele está segurando em cima dessa linha de tendência do H1 que eu tracei na segunda-feira para vocês, né? Então, para o dia de hoje, ó, deixa eu pegar minha caneta aqui, o dia de ontem, o dia de hoje. Então, ele está tentando segurar nessa região. Se ele segura para o dia de hoje, a gente pode ver uma movimentação de baixa para amanhã ou até pontos mais baixos. Já falamos dos preços, se mantém esses preços, que é no 104,24, e o toque aqui, de repente, na linha de tendência de alta, que é o 19,49, tá? Podendo aí levar o preço bem para baixo. No H1, a gente pode encontrar algumas novas nuances, mas nada do que já falamos, né? Aqui está a máxima, tanto a máxima desse mês como a máxima da semana passada, ó, que é o preço ali do 2054, e nós temos aqui uma retração forte aqui dentro desse preço, podendo o gráfico voltar para essa região de cá, da casa dos 2004, tá? Então, devemos aguardar essa movimentação para a gente tomar medida. Agora ele está meio que no meio do caminho, a gente não consegue fazer muita coisa. Eu vou deixar marcado aqui também, ó, essa máxima ali para a gente. Você pode ver que ele está dentro desse range nessas duas últimas semanas, tá? O nosso Euro USD diário, conforme a gente tem visto, ó, ele ainda também está numa acumulação, ó, ele pode tocar essa linha de tendência de baixo, de alta, perdão, podendo buscar o preço para cima ainda, né? Fazer um rompimento e buscar. Deixa eu pegar minha canetinha para facilitar aqui o movimento, ó. Fazendo isso para isso. Ou ele só segurar nesse nosso preço aqui do 1,9009, perdão, 1,09 para buscar aqui em cima, tá? Só acreditamos numa movimentação mais forte de baixo se ele romper essa linha de tendência de baixa aqui, podendo voltar para essa região, perdão, a linha de tendência de alta, podendo voltar para essa região aqui da zona de suporte, tá? Que ele também vai estar adequadamente dentro também de uma acumulação. Então, eu presumo, por estar há tanto tempo acumulado, que esses pares devem tomar uma direção em algum dado momento aí, de forma talvez até inesperada, tá? O nosso Dolly está segurou na região de suporte. A gente marcou uma zona aqui no H1, que era uma zona de possível de acumulação para continuação, ó. Ele, né, sai um pouco dessa zona, aqui para cima, ó, sai um pouco dessa zona, puxa o preço para baixo, tá? Pode ser que ele esteja querendo fazer uma reversão, tentando jogar o preço para este ponto aqui, tá? Para então voltar a subir. Ele saiu da nossa marca de acumulação e agora, nesse momento, está tentando perdão, tocar o nosso fundo de rompimento, tá? E aí, então, pode buscar o preço para baixo ou, de fato, voltar para a nossa zoninha aqui de acumulação que a gente estava falando na semana passada, beleza? Que são essas duas regiões de preço. O mercado lateralizado, gente, fica um pouco ruim de fazer negociações. Normalmente, quem tem um pouco mais de experiência consegue lidar melhor com esses momentos. Então, se você está iniciando, tenha cautela, utiliza lotes um pouco mais baixos, para que você não perca o seu capital ou tenha algum tipo de descuido, né? Isso te gere alguma frustração ou te gere alguma dor emocional frente à sua ausência de gestão. Então, tomem cuidado, é um momento de esperar. Hoje é quarta-feira, meio da semana, ainda temos mais 2 dias para essa semana fechar. A gente vai conseguir ter uma visão melhor na sexta-feira sobre o candle do semanal, e aí então a gente consegue, na semana que vem, ter um movimento mais fluido em direção daquilo que a gente está esperando dos preços, tá bom? Então é isso, cautela, é o momento atual, e até sexta-feira. Siga o dólar. Beijo!